E aí, chega o dia 14 de fevereiro, Valentine's Day. O amor tá no ar, mas espera aí. Você está conversando com brasileiros e talvez você note que, nada de especial está acontecendo. Por que não? Será que o Brasil não comemora o Dia dos Namorados? Bom, eu não comemoro, mas a maioria dos brasileiros comemora sim. Os brasileiros fazem isso de um jeito diferente, e a história por trás disso é bem surpreendente. Vem comigo para aprender. Fala aí, galera. Eu sou o Hugo Araújo do Keep Speaking Portuguese. Bem-vindos de volta. E hoje a gente vai desvendar um ponto que confunde muitos gringos: o Dia dos Namorados. No Brasil, por que raios é 12 de junho e não em 14 de fevereiro, como no resto do mundo? É como se as comemorações fossem diferentes? Se você quer entender essa tradição brasileira única, impressionar seus amigos brasileiros ou simplesmente matar a curiosidade, fica ligado e fica com a gente até o final, que a gente vai descobrir a história, as tradições e comparar tudo do bom e velho Valentine's Day americano com o Dia dos Namorados brasileiro. Então pega o seu café e vamos falar de amor do jeito brasileiro. A origem curiosa: por que 12 de junho? Diferente do Valentine's Day, que tem raízes antigas ligadas a São Valentim e a festivais romanos, o Dia dos Namorados brasileiro tem uma origem bem mais comercial. Acredite se quiser, ele foi basicamente inventado por causa do comércio. Lá em 1948, um publicitário esperto chamado João Dória foi contratado por uma loja de departamentos. Eles perceberam que em junho era um mês meio fraco de vendas, não tinha nenhum feriado importante, nada para aquecer o comércio. E, inspirado pelo sucesso do Valentine's Day lá fora, o Dória teve uma ideia: criar um dia brasileiro para os apaixonados. Ele escolheu estrategicamente o dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Mas por que Santo Antônio? Quem é Santo Antônio? Bom, no Brasil, Santo Antônio é um santo famoso como o santo casamenteiro. O pessoal reza para ele para arrumar um marido, uma esposa, ou um namorado, uma namorada. Então, ligar o Dia dos Namorados ao Dia de Santo Antônio foi algo genial. O primeiro slogan foi algo do tipo: não é só com beijos que se prova o amor. O objetivo? Incentivar a compra de presentes, claro, e melhorar o comércio nessa época fraca de junho. Beleza, então a data é diferente, mas as duas origens têm a ver com santos, certo? A diferença é que, no caso do brasileiro, o motivo já de ser 12 de junho é que é comercial. Agora, e o jeito que os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados na prática? Quais as diferenças? Bem, a principal diferença em relação ao Valentine's Day é o foco. No Brasil, o Dia dos Namorados é quase que exclusivamente um dia para casais românticos, noivos, casados. É o amor romântico, diferente dos Estados Unidos, onde as crianças trocam até cartões na escola, ou você pode dar presentes para amigos, para família. No Brasil, o foco é o romance entre duas pessoas mesmo. E o que os casais fazem? Bom, parecido com Valentine's Day, aqui eles têm algo em comum: trocar presentes é importante, você já sabe disso. Flores, chocolates, perfumes, joias ou algo mais pessoal. Jantares românticos também são populares, seja saindo para um lugar legal, um restaurante, ou preparando uma refeição especial em casa. Alguns casais podem viajar no fim de semana, trocar mensagens de amor ou simplesmente passar um tempo de qualidade juntos. Agora, vamos comparar mais de perto o Valentine's Day americano. Vamos recapitular rapidinho as principais diferenças que a gente viu comparando o Valentine's Day americano com o Dia dos Namorados no Brasil? Primeiro, começando pela data. No Brasil, 12 de junho, nos Estados Unidos, 14 de fevereiro. Segundo, a origem comercial. Embora hoje os dois feriados sejam comerciais, no Brasil, ela está ligada à véspera de Santo Antônio, enquanto nos Estados Unidos está ligada a São Valentim ou a Lupercalia. No Brasil, o foco é estritamente romântico, enquanto nos Estados Unidos tem a ver com amor de amigo, família, colega de classe, vale tudo. No Brasil, Santo Antônio ele é naturalmente associado como o santo casamenteiro.
E nos Estados Unidos, São Valentim dá um nome, mas é menos famoso ou popular nas celebrações. E, em relação às tradições, embora dar presentes e jantares sejam comuns nos dois, a troca de cartões na escola e presente para figuras não românticas já são bem mais americanas. Isso não rola no Brasil, não. Nessa data é só para casal romântico mesmo. Mas e os solteiros no Brasil? Bom, 13 de junho é conhecido por alguns como o Dia de Santo Antônio. Então, enquanto o dia 12 é para celebrar o amor que já existe entre um casal, às vezes o dia 13 é até mesmo na brincadeira o dia para os solteiros rezarem para encontrar um namorado ou para encontrar um marido, uma esposa. Você ouve até falar de simpatias, que são rituais populares ou superstições para atrair o amor da sua vida, que o pessoal faz no dia 13 de junho. Isso tem mais uma camada aí de sabor cultural para você em relação a essa celebração no Brasil. Então é isso aí, Dia dos Namorados brasileiro explicado, no dia 12 de junho, graças a João Dório, e é uma estratégia de marketing relacionado com o santo também, Santo Antônio, e com foco no amor romântico entre casais. Presentes e tempo de qualidade estão envolvidos. Agora eu quero saber de você. Você conhecia essas diferenças? O que você acha mais interessante sobre o Dia dos Namorados no Brasil? E como você costuma comemorar a data, seja em 12 de junho ou em 14 de fevereiro, se é que você comemora, ou você é como eu que não comemora? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu aprender mais sobre a cultura brasileira e quer continuar melhorando seu português de um jeito divertido e prático, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no Keep Speaking Português, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também dar uma conferida no nosso conteúdo exclusivo no Patreon. O link está aqui na descrição e o seu apoio para a gente no Patreon ajuda a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo para vocês. Um grande abraço e não se esqueça, don't panic, keep speaking Portuguese.